Você acha que o sumiço repentino daquela atriz que você amava nos anos 1970 foi apenas coincidência? Pense de novo. Nos bastidores dourados da televisão e do cinema brasileiro, a regra era clara e cruel. Ou a estrela cedia aos desejos ocultos dos diretores, ou a porta da rua era a serventia da casa. Muitas musas promissoras tiveram seus nomes riscados das listas de elenco e foram jogadas no esquecimento simplesmente porque tiveram a coragem de dizer não ao famoso teste do sofá. Hoje, vamos abrir a caixa preta do entretenimento e revelar a lista das atrizes que pagaram com a própria carreira o preço alto de manterem sua dignidade intacta. Inscreva-se agora e prepare-se, pois essas histórias foram abafadas por décadas. Sandra Barsotti. Se você ligasse a televisão no meio da década de 1970, era impossível não se deparar com a beleza clássica e o talento inegável de Sandra Barsotti. Ela foi a protagonista de novelas de enorme sucesso, como O Casarão, e parecia ter o mundo aos seus pés. No entanto, o que o público não via era a batalha silenciosa que travava nos bastidores para manter sua integridade em um meio infestado por predadores. Enquanto a indústria do cinema nacional, especialmente a baseada na boca do lixo, exigia cada vez mais ousadia e disponibilidade de suas atrizes, Sandra remava contra a maré. Relatos da época sugerem que sua recusa em participar de festas privadas com os poderosos da mídia e em aceitar papéis que exploravam seu corpo de forma vulgar começou a fechar portas que antes estavam escancaradas. A retaliação no mundo artístico daquela época não era barulhenta, ela era um veneno lento e silencioso. Diretores que antes a disputavam a tapa começaram misteriosamente a considerá-la difícil de trabalhar. Esse era o código secreto utilizado nos estúdios para rotular mulheres que não aceitavam as investidas sexuais dos chefões. Sandra, que tinha tudo para ser a maior estrela do país por décadas, viu os convites minguarem drasticamente na virada para os anos 1980. A engrenagem do sistema era impiedosa. Ou você entrava no jogo de sedução e troca de favores, ou era substituída pela próxima garota da fila que estivesse disposta a tudo pela fama. O brilho de Sandra incomodava porque ela tentava impor limites em uma terra sem lei. O afastamento de Sandra Barsotti das grandes produções é um dos exemplos mais tristes de como o machismo estrutural podia destruir carreiras brilhantes. Ela não perdeu o talento, nem a beleza. Ela perdeu o espaço porque se recusou a pagar o pedágio moral cobrado pelos homens que assinavam os cheques. Enquanto outras atrizes, muitas vezes com menos capacidade dramática, ascendiam meteoricamente graças à simpatia com produtores, Sandra foi sendo empurrada para a lateral, para o teatro independente e para o esquecimento da grande mídia. Sua história é a prova de que, nos anos de chumbo e de ouro da TV brasileira, o não de uma mulher era visto como uma ofensa imperdoável, punida com o ostracismo e o silêncio forçado de um talento que o Brasil merecia ter visto muito mais. Katia D'Angelo. Se existiu um rosto que personificou a doçura e a ingenuidade na televisão brasileira durante a década de 1970, esse rosto pertencia a Katia D'Angelo. Ela explodiu em popularidade ao interpretar personagens marcantes em novelas que pararam o país, como Anjo Mal, exibida em 1976. Katia tinha tudo para ser a sucessora natural das grandes divas da época, combinando um carisma inegável com uma habilidade dramática que conquistava a todos. No entanto, os bastidores da fama naquela época operavam sob uma lógica perversa e predatória, muito diferente da imagem familiar que as emissoras vendiam para o público no horário nobre. Enquanto Katia brilhava na frente das câmeras, por trás delas
A pressão para que ela se tornasse uma mulher de todos era sufocante. Relatos de quem viveu a época dourada da televisão e do cinema nacional apontam que a transição de uma jovem atriz promissora para uma estrela do primeiro escalão exigia um pedágio moral altíssimo. Diretores e produtores executivos, embriagados pelo poder quase absoluto que detinham, viam as atrizes com aparência angelical como troféus a serem conquistados. A recusa de Kátia em participar do jogo sujo dos bastidores, que envolvia frequentar as festas privadas, regadas a excessos e ceder às investidas românticas dos chefões, começou a criar um clima insustentável. Em um meio onde o talento era secundário e a disponibilidade para encontros íntimos era a moeda forte, dizer não era considerado um ato de rebeldia imperdoável. A retaliação contra Kátia não foi feita de gritos, mas de silêncio. O famoso gelo ou geladeira, termo usado para quando uma emissora deixa um artista sem trabalho propositalmente, foi a arma usada para punir sua integridade. Aos poucos, os papéis de destaque foram sendo repassados para atrizes que demonstravam ser mais flexíveis com a diretoria. Kátia, que se recusou a vender sua dignidade por um contrato renovado ou por uma capa de revista, viu sua presença na mídia diminuir drasticamente na virada para a década de 1980. O sistema era cruel. Ele mastigava a inocência e cuspia fora qualquer mulher que tentasse manter seus princípios acima da vontade dos homens poderosos. Hoje, Kátia D'Angelo é lembrada com nostalgia pelos fãs que sentem falta de seu talento, mas sua história serve como um alerta sombrio. O desaparecimento dela dos grandes holofotes não foi falta de competência, mas sim o resultado de um boicote velado. Ela preferiu o anonimato e a paz de espírito a ter que se submeter ao teste do sofá que destruiu a alma de tantas colegas. Sua carreira foi interrompida não pelo público, que a adorava, mas por diretores que não aceitavam ouvir um não como resposta. Kátia manteve sua honra, mas o Brasil perdeu uma de suas maiores atrizes para o machismo tóxico que governava os estúdios de televisão daquele tempo. Maria Lúcia Dal. Quando se pensa na beleza sofisticada e intelectual que dominou o Rio de Janeiro na década de 1970, o nome de Maria Lúcia Dal surge como um farol de elegância. Vinda de uma família tradicional e irmã de um famoso figurinista, ela era a musa do verão e a queridinha dos colunistas sociais. No entanto, por trás daquele sorriso enigmático e dos olhos claros que hipnotizavam o Brasil, Maria Lúcia travava uma guerra particular contra os bastidores sujos da televisão e do cinema. Diferente de muitas colegas que viam a atuação apenas como um degrau para a fama, ela levava a arte a sério, mas o sistema machista da época não estava interessado em seu talento ou em sua inteligência. Os diretores queriam apenas o troféu. Durante o auge da ditadura e da explosão das novelas, a objetificação da mulher era a norma, não a exceção. Em entrevistas corajosas concedidas muitos anos depois, quando já vivia longe dos holofotes, Maria Lúcia confirmou que a prática do teste do sofá era uma praga institucionalizada. Ela relatou que, para conseguir papéis de destaque nas tramas das 8 ou nos filmes que lotavam os cinemas, a atriz precisava, invariavelmente, ser simpática com os homens que detinham o poder da caneta. A recusa de Maria Lúcia em participar desses encontros noturnos e de se tornar amante de figuras influentes do meio artístico começou a custar muito caro para sua trajetória profissional. A indústria não perdoava quem tinha berço e opinião própria. A retaliação foi sutil, mas devastadora. De protagonista absoluta e rosto onipresente nas capas de revistas, ela começou a ser escalada para papéis cada vez menores e irrelevantes. O telefone
que antes não parava de tocar com convites para festas e lançamentos, emudeceu. O boicote velado funcionava assim. Os diretores espalhavam o rumor de que ela era difícil, temperamental ou complicada, códigos usados para queimar a reputação de quem não aceitava o assédio sexual como parte do contrato de trabalho. Aos poucos, a musa dourada de Ipanema foi sendo empurrada para o ostracismo, substituída por novos rostos que, talvez por necessidade ou ilusão, aceitavam as regras cruéis do jogo. O final da carreira de Maria Lúcia Dal é um retrato melancólico de como o talento foi desperdiçado por caprichos masculinos. Ela terminou seus dias vivendo no Retiro dos Artistas, uma instituição que acolhe veteranos esquecidos, longe do luxo que conheceu na juventude. Sua história é a prova viva de que, na década de 1970, a dignidade feminina era vista como um obstáculo pelos chefões da mídia. Ela preferiu perder a fama a perder a si mesma, mas o preço foi o desaparecimento de uma das atrizes mais promissoras de sua geração, cuja carreira foi sufocada pelo ego ferido de homens que não aceitavam ouvir um não. Iris Bruzzi. Quando pensamos nas grandes vedetes que fizeram a transição dos teatros de revista para a televisão e o cinema na década de 1970, o nome de Iris Bruzzi brilha com uma intensidade única, dona de um carisma avassalador e de pernas que eram consideradas patrimônio nacional. Iris tinha todos os requisitos para ser a rainha absoluta das novelas daquela era. No entanto, sua trajetória nas telas foi marcada por altos e baixos inexplicáveis para alguém com tanto talento e apelo popular. O que o público não sabia, enquanto assistia aos seus papéis cômicos e sensuais, era que Iris travava uma batalha diária contra o assédio moral e sexual nos corredores das emissoras. Para uma mulher bonita e independente, o preço da fama cobrado pelos diretores e executivos era, muitas vezes, a sua própria liberdade íntima. Anos mais tarde, com a coragem que sempre lhe foi peculiar, Iris Bruzzi quebrou o silêncio que protegia os agressores daquela época. Em entrevistas contundentes, ela revelou que perdeu papéis importantes em tramas de sucesso, simplesmente porque se recusou a ceder às investidas de homens poderosos. A atriz contou que o famoso teste do sofá não era uma lenda urbana, mas uma barreira real que separava quem estava disposta a tudo de quem tinha princípios. Segundo seu relato, era comum receber convites para jantares de negócios, que na verdade eram armadilhas para encontros a sós. Ao dizer um sonoro não a essas propostas indecorosas, Iris viu seu nome ser riscado de listas de elenco e sofreu boicotes silenciosos que impediram que sua carreira atingisse o auge que merecia. A vingança do sistema contra uma mulher que ousava rejeitar os chefões era cruel e sutil. Em vez de ser demitida publicamente, a atriz era colocada na geladeira, termo usado quando a emissora mantém o contrato, mas deixa o artista sem trabalho, matando-o pelo esquecimento. Iris relatou que viu colegas menos talentosas ascenderem meteoricamente apenas por serem mais simpáticas com a direção, enquanto ela precisava lutar com unhas e dentes por cada pequena oportunidade. A indústria da televisão, nos anos 1970, funcionava como um clube do bolinha, onde a mulher era vista como objeto de decoração ou de prazer e raramente como uma profissional digna de respeito. A história de Iris Bruzzi é um testemunho de resistência, mas também de injustiça. Embora ela tenha conseguido se manter na mídia graças ao seu talento inegável e à sua força de vontade, fica a pergunta amarga: onde ela poderia ter chegado se não tivesse sido sabotada por não aceitar as regras sujas do jogo? Sua carreira foi, sem dúvida, prejudicada pelo machismo estrutural que punia a virtude e premiava a submissão.
Iris sobreviveu para contar a verdade, mas carrega as cicatrizes de uma época em que o não de uma mulher era tratado como uma ofensa capital pelos donos do poder. Nadia Lippi. Se existiu uma atriz que personificou o sonho da namoradinha do Brasil, na década de 1970, essa foi Nadia Lippi. Com seu rosto angelical e um talento natural que conquistava as famílias brasileiras, ela se tornou um fenômeno de popularidade, estampando capas de revistas e protagonizando novelas que paravam o país. Nádia era a imagem da inocência e da juventude, mas o que o público que a idolatrava não imaginava era que, nos corredores das emissoras e nas salas fechadas dos diretores, a pressão para destruir essa pureza era avassaladora. A indústria do entretenimento daquela época não tinha paciência para virtudes, ela queria carne. Enquanto Nádia tentava construir uma carreira sólida baseada na arte, os bastidores operavam como um açougue de reputações, onde a moeda de troca para a transição de estrela teen para atriz adulta envolvia ceder a caprichos inconfessáveis. A virada na carreira de Nádia coincidiu com um momento em que o cinema e a televisão brasileira começaram a explorar a sensualidade de forma muito mais agressiva. Relatos de quem viveu aquele período indicam que a pressão para que ela aceitasse papéis que exigiam nudez gratuita ou que participasse de encontros sociais estratégicos com a alta cúpula das TVS era constante. Para uma jovem que valorizava seus princípios, o ambiente tornou-se irrespirável. A recusa de Nádia em se submeter ao famoso teste do sofá ou em usar seu corpo como escada para o sucesso incomodou profundamente os homens que acreditavam ser donos das estrelas. No mundo machista dos anos 1970, uma mulher que dizia não a um diretor poderoso estava assinando sua própria sentença de ostracismo. O desaparecimento gradativo de Nadia Lippi das grandes produções não foi um acaso do destino, mas sim o resultado de um boicote silencioso e implacável. Ao optar por preservar sua dignidade e recusar os convites indecorosos que chegavam disfarçados de oportunidades de trabalho, ela viu as portas se fecharem uma a uma. O sistema punia a integridade com o esquecimento. Enquanto atrizes que aceitavam as regras do jogo sujo ganhavam destaque e capas de revista, Nádia foi sendo empurrada para a periferia da mídia, até decidir que sua paz de espírito valia mais do que qualquer papel de novela. Sua saída de cena foi um ato de protesto mudo contra uma indústria que tentou corrompê-la. Hoje, Nádia é lembrada com imenso carinho e respeito, mas sua história deixa um gosto amargo na boca de quem ama a televisão brasileira. Ela representa a geração de talentos que foi sacrificada no altar da vaidade masculina. O Brasil perdeu a chance de ver o amadurecimento artístico de uma de suas maiores promessas, porque na década de 1970, o talento de uma mulher não era suficiente se ela não estivesse disposta a entregar sua alma e seu corpo aos senhores do engenho televisivo. Nadia Lippi escolheu a si mesma e por isso a fama a abandonou, mas sua honra permaneceu intacta. Lisa Vieira. A imagem de Lisa Vieira ficou eternizada na memória afetiva dos brasileiros como a personificação da inocência e da doçura. Com um rosto que transmitia pureza, ela se tornou uma das maiores estrelas da televisão, na segunda metade da década de 1970, brilhando intensamente na novela Estúpido Cupido. Liza tinha o mundo aos seus pés e era a aposta certa para se tornar a principal dama da dramaturgia nacional nas décadas seguintes. No entanto, o que o público que a adorava não sabia era que, por trás daquele sorriso cativante, existia uma mulher que se recusava terminantemente a entrar no jogo sujo que dominava os bastidores das grandes emissoras.
A indústria da época, embriagada pelo poder e pelo machismo, não sabia lidar com uma estrela que impunha limites morais rígidos. O ambiente televisivo daquele tempo operava sob uma lógica de troca que beirava a crueldade. Relatos de quem viveu o auge da teledramaturgia indicam que a transição de uma atriz jovem e promissora para o time das veteranas respeitadas passava muitas vezes por um calvário de assédios e propostas indecorosas. Diretores e executivos, acostumados a terem suas vontades atendidas sem questionamentos, viam em atrizes como Liza um desafio a ser quebrado. A pressão para que ela participasse de festas exclusivas, onde a intimidade era a moeda corrente para garantir novos papéis, era constante e sufocante. A recusa de Liza em se tornar amiga íntima dos homens que assinavam os contratos foi vista como uma afronta pessoal imperdoável nos corredores do poder. A punição para quem ousava dizer não aos chefões da mídia não era demissão por justa causa, mas sim o silêncio e o ostracismo. Aos poucos, aquela atriz que estava em todas as revistas e programas de auditório começou a ser esquecida pelos produtores de elenco. O telefone parou de tocar. A geladeira, termo temido por todos os artistas, tornou-se a nova realidade de Liza. Ela foi sendo deixada de lado em favor de novas atrizes que, talvez por desespero ou ambição desmedida, aceitavam as regras imorais do teste do sofá. O sistema provou ser implacável. Ele preferiu desperdiçar um talento genuíno e carismático a aceitar que uma mulher tivesse autonomia sobre seu próprio corpo e carreira. O desaparecimento de Lisa Vieira do horário nobre é uma das feridas abertas da história da nossa televisão. Ela não perdeu o talento, nem a beleza. Ela foi deliberadamente apagada por uma estrutura que valorizava a submissão acima da competência. Sua história ressoa até hoje como um exemplo de dignidade, mas também de profunda injustiça. Liza escolheu a paz de sua consciência em vez da fama a qualquer preço. Mas o Brasil perdeu a oportunidade de ver o amadurecimento artístico de uma de suas atrizes mais queridas, vítima de uma época em que o não feminino era punido com o esquecimento eterno. Selma Eggrey. Se você assistiu à novela Velho Chico anos atrás e se encantou com a matriarca Encarnação, talvez não saiba que aquela senhora de talento avassalador foi, na década de 1970, um dos maiores símbolos sexuais do Brasil. Selma Eggrey viveu o auge da beleza e da fama, sendo a musa absoluta do cinema nacional e das pornochanchadas que lotavam as salas de exibição. No entanto, por trás do rosto perfeito e das curvas que enlouqueciam os homens, Selma vivia um pesadelo pessoal que a fez abandonar a carreira no topo. A indústria cinematográfica da época não via a atriz dramática que existia nela. Os diretores e produtores enxergavam apenas um pedaço de carne nobre, pronto para ser consumido e descartado. A pressão para que ela fosse eternamente a gostosa e a disponibilidade sexual exigida nos bastidores tornaram-se insuportáveis para uma mulher que buscava arte e respeito, não apenas ser o desejo de uma nação. A relação de Selma com os poderosos do cinema e da televisão foi marcada por um assédio moral e sexual constante. Relatos da própria atriz confirmam que o ambiente era irrespirável. Para conseguir bons papéis ou manter-se em evidência, a regra não escrita era a complacência com os avanços dos diretores. O teste do sofá e a objetificação extrema não eram apenas riscos da profissão, eram a própria estrutura do negócio. Selma sentia-se violada não apenas fisicamente, mas em sua alma artística. A indústria tentou transformá-la em uma boneca inflável de luxo, ignorando sua profundidade e sensibilidade. Quando ela tentou impor limites e recusar a vulgarização de sua imagem e a intimidade forçada com figuras do meio, o sistema começou a cobrar o preço. A atriz
se viu cercada por uma cultura tóxica que punia a recusa com o isolamento e a rotulagem de difícil. O resultado dessa guerra silenciosa foi drástico. Selma Egrey simplesmente sumiu. Ela abandonou a profissão por décadas, preferindo o anonimato e outras atividades a ter que se submeter às regras sujas do estrelato da década de 1970. A carreira que tinha tudo para ser uma das mais longas e brilhantes da TV e do cinema foi brutalmente interrompida pelo nojo e pelo trauma que os bastidores lhe causaram. O boicote aqui não foi apenas externo, mas interno. A podridão do meio artístico foi tamanha que matou nela a vontade de atuar. Durante quase 30 anos, o Brasil ficou órfão de seu talento. Tudo. Porque a indústria machista não aceitava que uma mulher bonita pudesse ter voz e dizer não aos caprichos dos donos do poder. O retorno triunfal de Selma décadas depois provou que o talento sempre esteve lá, intacto e poderoso. Mas fica a sensação amarga de tempo perdido. Quantos personagens inesquecíveis deixamos de ver nos anos 1980 e 90 porque uma atriz brilhante foi empurrada para fora dos holofotes? A história de Selma Egrey é um soco no estômago da nostalgia, revelando que o cinema daquela época, muitas vezes celebrado como libertário, era, na verdade, uma prisão para as mulheres que se recusavam a vender a dignidade em troca de um papel. Ela sobreviveu para contar a história e dar a volta por cima, mas carrega na pele as marcas de uma era onde ser mulher e artista era um ato de resistência diária contra o abuso institucionalizado. Marlene França se houve uma atriz que transitou com naturalidade entre o cinema popular de Mazzaropi e as novelas de grande audiência da televisão na década de 1970, essa foi Marlene França. Com um rosto que inspirava confiança e uma versatilidade invejável, ela se tornou uma das figuras mais queridas do público brasileiro, participando de sucessos como a primeira versão de A Escrava Isaura. Marlene tinha o talento necessário para se manter no topo por décadas, mas o que os espectadores não viam era o desgaste emocional de uma mulher que tentava manter seus princípios cristãos e morais em um ambiente de trabalho que apodrecia a cada dia. A indústria do entretenimento daquela época era um terreno minado, onde a exploração da beleza feminina era a regra número 1 para o sucesso financeiro dos produtores. A trajetória de Marlene foi marcada por uma luta constante contra a objetificação. Enquanto o cinema nacional mergulhava na era da pornochanchada e a televisão começava a exigir cada vez mais ousadia e liberdade de suas atrizes, ela se viu em uma encruzilhada. Relatos de bastidores indicam que a pressão para que as atrizes participassem de festas regadas a álcool e drogas com a elite da mídia era imensa. Para Marlene, que via a atuação como um ofício sagrado, a ideia de usar seu corpo como moeda de troca para agradar diretores e patrocinadores era abominável. A recusa em compactuar com a sujeira moral que imperava nos estúdios começou a gerar atritos silenciosos. No mundo dos poderosos da TV, uma atriz que não se dobrava aos desejos da chefia era vista como um problema a ser eliminado. O afastamento de Marlene França dos holofotes não foi um declínio artístico, mas uma retirada estratégica e dolorosa. Cansada de lutar contra um sistema que valorizava a vulgaridade e a submissão, ela optou por se afastar gradativamente da grande mídia. A decisão de priorizar sua fé e sua família falou mais alto do que a fama a qualquer custo. O boicote que ela sofreu foi a consequência direta de não aceitar as propostas indecorosas que eram o passaporte para o horário nobre. A indústria, vingativa como sempre, preferiu perder uma atriz talentosa e carismática a ter que lidar com alguém que denunciava com sua postura
a podridão dos bastidores. Hoje, a história de Marlene França é um exemplo de integridade, mas também de perda para a cultura nacional. Ela poderia ter brilhado muito mais se o ambiente artístico dos anos 1970 não fosse tão tóxico para as mulheres de valor. Sua saída de cena foi um ato de coragem suprema, um não rotundo a um mercado que tentou comprar sua alma. O Brasil ficou sem a doçura de Marlene nas telas, mas ela ganhou a paz que a fama suja jamais poderia oferecer. Kate Hansen. Poucas atrizes, na década de 1970, possuíam a classe, a elegância e o talento dramático de Kate Hansen. Ela brilhou intensamente em novelas que marcaram época, como As Divinas e Maravilhosas, e parecia ter o caminho livre para se tornar a grande dama da televisão brasileira. No entanto, o brilho de Kate incomodava os bastidores sombrios da indústria do entretenimento. Enquanto o público se encantava com sua presença cênica, nos corredores das emissoras a conversa era outra. Kate era conhecida por ser uma profissional séria, avessa às fofocas e, principalmente, refratária ao jogo de sedução que os diretores e produtores tentavam impor às estrelas do elenco. Em um tempo onde a beleza era vista como um convite público, a postura reservada de Kate foi interpretada como arrogância pelos homens que detinham o poder. A recusa da atriz em participar do circo social, que envolvia jantares suspeitos e encontros íntimos com a alta cúpula da televisão, começou a gerar um desconforto palpável. Relatos de quem acompanhou sua carreira indicam que o famoso teste do sofá não foi apenas uma barreira para as iniciantes, mas uma armadilha constante até para quem já tinha nome. Kate Hansen, com sua educação refinada e princípios inabaláveis, não se prestava ao papel de objeto decorativo nas festas dos magnatas da mídia. Essa resistência em vender sua intimidade em troca de favores profissionais foi, segundo muitos analistas da época, o motivo real de seu afastamento gradativo dos papéis de protagonista. A indústria punia a virtude com o esquecimento. O boicote contra Kate foi sutil e devastador. De uma hora para outra, os convites para as novelas do horário nobre começaram a escassear. Diretores que antes a elogiavam passaram a espalhar rumores de que ela não tinha química ou que era difícil de dirigir. Eufemismos clássicos usados para queimar a reputação de mulheres que não cediam ao assédio. A atriz viu-se empurrada para produções menores e para o teatro, onde seu talento era respeitado, mas onde o alcance do público era infinitamente menor. A televisão, dominada por uma mentalidade machista e predatória, preferiu descartar uma de suas melhores intérpretes a ter que lidar com uma mulher que dizia não. Hoje, Kate Hansen é uma lenda viva para os conhecedores da arte dramática, mas sua ausência das grandes telas nas décadas seguintes é uma prova dolorosa de como o sistema operava. Ela manteve sua dignidade intacta e jamais se vendeu, mas o preço foi ver sua carreira televisiva ser sufocada no auge. O Brasil perdeu a chance de acompanhar o envelhecimento artístico de uma estrela que poderia ter sido nossa Fernanda Montenegro, mas que foi sabotada pela recusa em aceitar que seu corpo fosse parte do contrato de trabalho. Leila Cravo. Para encerrar nossa lista, com o caso mais assustador e misterioso de todos, precisamos falar de Leila Cravo. Em 1975, ela era a grande promessa da Rede Globo, uma mulher de beleza estonteante que brilhava no horário nobre e apresentava programas de enorme audiência, como O Fantástico. Leila tinha o Brasil nas mãos, mas sua carreira foi brutalmente assassinada em uma única noite, num episódio que expõe o lado mais macabro da fama. A história oficial diz que ela caiu de uma suíte presidencial
de um motel de luxo no Rio de Janeiro, mas a verdade que ela tentou gritar por décadas é muito mais sombria. Leila não foi vítima de um acidente. Ela foi vítima de um sistema que punia mulheres que se recusavam a servir de brinquedo para os donos do poder. Naquela época, o Rio de Janeiro vivia o auge da ditadura e da farra dos poderosos. Relatos indicam que a atriz foi atraída para o local sob falsos pretextos, onde se deparou com figuras influentes da política e do entretenimento. O que aconteceu dentro daquele quarto permanece como um dos segredos mais bem guardados da história do show business brasileiro, mas o resultado foi catastrófico. Leila foi encontrada na rua, ferida e traumatizada. Em vez de ser acolhida como vítima, ela enfrentou uma campanha de difamação implacável. A imprensa, controlada pelos mesmos homens que frequentavam aquelas festas, pintou-a como desequilibrada e tentou abafar o caso a todo custo. O não que Leila disse, ou a violência que ela testemunhou e sofreu, custou-lhe tudo. Sua carreira meteórica foi encerrada instantaneamente. As portas das emissoras se fecharam como se ela tivesse uma doença contagiosa. Diretores que antes a aplaudiam viraram as costas, seguindo ordens superiores para que seu nome nunca mais fosse mencionado. A mensagem era clara e aterrorizante para todas as outras atrizes. Quem ousasse desafiar o status quo ou expor os abusos da elite seria triturado publicamente. Leila sobreviveu à queda física, mas a queda social foi mortal. Ela passou o resto da vida tentando provar sua inocência e recuperar sua dignidade, mas o sistema foi mais forte. A tragédia de Leila Cravo é o ponto final mais doloroso desta lista. Ela não apenas teve a carreira destruída por recusar a intimidade forçada, ela teve a vida inteira marcada pela impunidade dos homens que mandavam no Brasil na década de 1970. Enquanto eles continuaram em seus cargos de poder, jantando nos melhores restaurantes e dirigindo o país, Leila foi condenada ao esquecimento e à sombra. Sua história é o lembrete definitivo de que, por trás do glamour das novelas e dos filmes que amamos, existia uma máquina de moer gente que não hesitava em destruir qualquer mulher que se recusasse a ser silenciada.